Hoje é dia de juntar duas coisas que eu gosto muito: cinema e esporte. Eu decidi gravar esse vídeo como um complemento para o podcast que a gente gravou com o William Tavares da ESPN, podcast sobre filmes de esporte. Tá bem legal, um podcast mais longo, onde a gente fala sobre vários filmes do gênero. Também a gente debate muito do estilo dos filmes de esporte, então como a grande maioria segue uma mesma estrutura, essa estrutura de pessoas tendo que se superar e tal. Então tá muito legal esse programa. O William Tavares é um cara bem bacana, é o segundo podcast que ele faz com a gente. Então se você quiser escutar, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E o único filme que eu não considerei aqui foi Jerry Maguire, porque eu já falei dele em uma lista recente de comédias na Amazon, então eu acabei tirando para dar oportunidade para outros filmes. O primeiro filme da lista é Hoosiers, ou Momentos Decisivos, filme dirigido pelo David Arnspaugh, que é o mesmo diretor de Rudy, e protagonizado pelo Gene Hackman. Aqui eu vou falar o título em inglês e em português da maioria dos filmes, porque uma coisa que a gente até falou lá no podcast é como os títulos de filmes de esporte em português são muito diferentes dos filmes em inglês na maioria das vezes. Esse é um filme de basquete e que inspirou muito Coach Carter. Para quem já assistiu Coach Carter vai ver como tem uma semelhança muito grande. Aqui a gente tem como protagonista um técnico de basquete universitário que vai treinar um colégio em Indiana, e lá, como a gente já sabe, como a gente já está acostumado com filmes de esporte, ele vai encontrar toda uma resistência, tanto da cidade, quanto da escola, quanto de alguns de seus jogadores. E aqui ele vai ter a equipe dele como uma equipe que é uma espécie de azarão, e aos poucos ele vai ter que conquistar tanto a equipe dele, unir o grupo dele, como conquistar a cidade, ou pelo menos fazer a cidade suportar ele, e a mesma coisa com a escola. Mas tudo isso é muito bem trabalhado, ao mesmo tempo que a gente conhece um pouco mais desse personagem e ele tem um passado ali meio obscuro que eu não vou falar mais sobre isso. Apesar dele seguir essa estrutura bem parecida com os outros filmes de esporte, para mim é um dos filmes que se destaca no gênero, principalmente pelos seus personagens e por como ele consegue filmar bem o esporte, o basquete aqui, porque uma coisa que a gente debate também no podcast é como filmes de esporte, a parte esportiva é muito difícil de ser filmada. O segundo filme da lista está no Telecine Play e é um dos meus filmes de esporte favorito e uma das minhas comédias românticas favoritas. Eu estou falando de Sorte no Amor, dirigido pelo Ron Shelton, que vai aparecer de novo nessa lista ainda, e protagonizado pelo Tim Robbins, o Kevin Costner e a Susan Sarandon. E aqui o que a gente vai ter é um filme de beisebol que funciona relativamente bem como um filme de beisebol, mas funciona melhor como uma comédia romântica, como esse triângulo amoroso entre personagens bem diferentes. Então a gente vai ter aqui o Tim Robbins, que é mais molecão, o Kevin Costner, que é teoricamente mais maduro, só que a gente vê que o personagem ele é bem falho, e como a personagem da Susan Sarandon vai aparecer para mostrar até os defeitos desses personagens, ao mesmo tempo que a personagem também vai ter uma evolução bem legal. E agora eu vou fazer uma escolha dupla, então o terceiro e o quarto filme eles vão ser sequências um do outro, filmes de snooker, ou sinuca, ou bilhar, as pessoas chamam de formas diferentes, apesar de esses termos significarem esportes um pouco diferentes, ou estilos dentro do mesmo esporte um pouco diferente. Então o terceiro é The Hustler, ou Desafio à Corrupção, filme dirigido pelo Robert Rossen, e protagonizado pelo Paul Newman, filme em que o Paul Newman foi indicado ao Oscar. E aqui o que a gente vai ter é um atleta muito habilidoso, mas também que ele é jovem, ele é um pouco prepotente, ele comete muitos erros. Então, ao mesmo tempo que vai ser muito legal acompanhar aqui as partidas de snooker, eu não sei se vocês gostam ou não de snooker, mas aqui é muito bem filmado e a gente consegue acompanhar muito bem toda essa partida, torcer por ele e tal. Mas o filme funciona muito bem também como um estudo de personagem, o arco dele é muito bem construído, como ele vai ter que, aos poucos, aprender com os próprios erros, ele vai perder muita coisa, ele vai ter que fazer escolhas muito difíceis,
Então é um roteiro também muito bem escrito, um filme muito bem dirigido, e o Paul Newman é um dos grandes atores de todos os tempos. E o quarto filme é uma sequência, como eu disse, do terceiro. Apesar de muita gente não ter ideia disso, eu estou falando de A Cor do Dinheiro, dirigido pelo meu diretor favorito, Martin Scorsese, também protagonizado pelo Paul Newman, e aqui também com o Tom Cruise. Então o mesmo personagem que no outro filme era jovem, aqui ele já é bem mais velho, e ele vai funcionar como uma espécie de mentor para o personagem do Tom Cruise, que aí sim é o jovem, que se parece muito com o personagem do Paul Newman no filme anterior. Então é um jovem muito habilidoso, mas também muito prepotente. E o que os dois filmes vão fazer muito bem, além de toda a parte do snooker, de toda a construção dos personagens, é também mostrar um pouco como eles são trapaceiros. Até por isso o filme anterior em inglês chama Hustler, o que faz muito sentido com esse jogo deles, essa trapaça que primeiro eles se mostram como alguém que não sabe jogar direito e tal, para começar a aumentar as apostas, e a partir daí eles vão começar a ganhar. O quinto filme da lista já é bem mais recente, é do ano passado, está no Telecine Play. Eu estou falando de Lutando pela Família, filme dirigido pelo Stephen Merchant, protagonizado pela Florence Pugh, e ainda tem no elenco Nick Frost, Lena Headey, Vince Vaughn e o The Rock fazendo ele mesmo. E o que vemos aqui é a história real da lutadora de WWE, Paige, que vem de uma família maluca pro luta livre, então todos lutam, os pais, o irmão, ela, e ela vai ser como se fosse a esperança da família. Toda a família vai depositar nela essa chance que nenhum deles teve, e ela vai ter essa chance de entrar no WWE. Então é um filme que é muito legal pra gente entender mais do esporte. Tem outros filmes também de luta livre que fazem isso, até pra gente perder um pouco o preconceito com a luta livre, que eu sei que muita gente ainda tem, mas ao mesmo tempo é um filme muito, muito engraçado, principalmente quando essa família está junto, ou quando aparece o The Rock. Tem a primeira aparição do The Rock no filme, é uma cena muito, muito engraçada, só que ao mesmo tempo, quando essa protagonista fica sozinha e ela tem essa chance de entrar no WWE e toda a família depositando toda essa esperança nela e tal, a gente começa a sentir todo esse peso dramático. Então a construção dramática da protagonista é muito boa, a gente consegue entender por tudo que ela tá passando. Então é um filme que equilibra muito bem esses dois lados, ele tem uma construção dramática que é muito boa, e a comédia também funciona, ao mesmo tempo que é um retrato muito interessante de algo que aconteceu na vida real. No sexto filme da lista, a gente já vai mais para um lado da fantasia. Eu estou falando de Campo dos Sonhos, dirigido pelo Phil Alden Robinson e também protagonizado pelo Kevin Costner, filme indicado a vários Oscars, incluindo o melhor filme. Aqui o que a gente vai ter é um fazendeiro maluco por beisebol, apaixonado pelo esporte, e que vai escutar uma voz divina que vai mandar ele construir um campo de beisebol na sua propriedade, e a partir daí vão surgir jogadores antigos do esporte que já morreram e que foram injustiçados na vida dele, e esses jogadores, que na verdade são como se fossem espíritos, vão jogar ali naquele campo de beisebol. Então é um filme muito pra cima, é um filme pra você se sentir bem, um filme pra você sair com aquele sorriso no rosto, ao mesmo tempo que tem um roteiro muito bem construidinho aqui, e que vai ter todo esse lado do protagonista, que além dessa voz que ele escuta e dele construir esse campo de beisebol e dele ter algumas outras aventuras também, ele também vai ter uma questão não resolvida com o pai dele que já morreu, e que também muito do filme vai se passar nessa construção dessa relação dele com o pai. É um filme muito interessante, é um filme muito divertido, um filme que pode emocionar muita gente também. Recomendo demais Campo dos Sonhos. O sétimo filme da lista é mais um dirigido pelo Ron Shelton. Eu falei que ele ia voltar. Eu estou falando de Homens Brancos Não Sabem Enterrar, protagonizado pelo Woody Harrelson e pelo Wesley Snipes, essa dupla que tá maravilhosa aqui. Acho que de todos os filmes de esporte, esse é o que eu acho mais engraçado. Esse filme é muito, muito, muito divertido. Então é também um filme muito legal para quem gosta de basquete, é um filme que dá para você se divertir com as partidas entre eles. Então o que a gente vai ter aqui são várias partidas
em quadras de rua, quadras pelas ruas de Los Angeles ali, esse basquete bem mais amador, e também um pouco o lado da trapaça, que parece muito o que eu falei lá de Desafio à Corrupção, vai ter aqui, que é uma personagem se fingindo de que não sabe jogar basquete direito, e a partir daí ele vai mostrar que ele realmente sabe jogar e ele vai ganhar essas apostas. E aqui a gente vai ter esses dois personagens que primeiro eles entram em conflito, depois eles têm que aprender a conviver e a trabalhar em equipe, os dois juntos, porque eles jogam muito bem, e além de toda essa trama, é um filme, como eu disse, muito, muito engraçado, justamente pela personalidade dos dois aqui. O Woody Harrelson tá hilário, Wesley Snipes também. É um filme que eu recomendo muito. E para finalizar, o último filme é também o único da lista que tem crítica já aqui no canal, crítica lá do comecinho do canal. Eu estou falando de Eutônia, dirigido pelo Craig Gillespie e protagonizado pela Margot Robbie em sua primeira indicação ao Oscar. Filme que vai contar a história real da Tonya Harding, patinadora americana, que tem uma história bastante conturbada ali, então todo o lado dela não ser muito aceita para representar os Estados Unidos, porque ela não é aquela patinadora perfeitinha que os Estados Unidos querem para representar o país. Ao mesmo tempo, ela tem um caso que envolve também o namorado dela e um amigo dele, que é um caso bem nebuloso, de uma competidora dela pela essa vaga olímpica apanhando de alguém, que aqui o filme vai brincar muito bem com isso, e sendo tirada das Olimpíadas para Tonya Harding entrar no lugar. Então, o que eu acho muito, muito interessante desse filme, primeiro, ele é muito engraçado, e segundo, é um filme que conta a história de uma pessoa real, mas é outro filme que sabe fazer isso, quebrando aquela estrutura clássica dos filmes cinebiográficos, que é algo que eu reclamo bastante aqui no canal, como o gênero cinebiográfico é um que tem uma estrutura muito pronta e parece que todos os filmes querem repetir. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, curte o vídeo se gostou, passa no link aqui embaixo para ver o nosso podcast sobre filmes de esporte com o William Tavares, como eu disse, um cara muito, muito legal, é muito legal sempre trocar ideia com ele. Também passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, podcast, Instagram, Twitter, também tem meu Letterboxd pessoal. Por hoje é isso e corta!